pouco a gente volta com a nossa rodada de análise, contando para vocês que Israel é um dos países com tecnologia militar mais avançada do mundo. Ainda assim, a falha no sistema de segurança dos domos de ferro permitiu que acontecessem os ataques do 7 de outubro. Esse problema levantou questões sobre a real capacidade de prever eventos dessa magnitude pelos sistemas de inteligência artificial. É o que a gente confere agora na reportagem. Vamos ver. Gaza é uma das regiões mais vigiadas do mundo. Drones, sistemas de reconhecimento facial, postos de controle fronteiriços e escutas telefônicas fornecem ao governo israelense uma grande quantidade de dados sobre a atividade local. Mesmo assim, o Hamas conseguiu levar a cabo os atos terroristas de 7 de outubro. À medida que o conflito se agrava, o papel da inteligência artificial nas próximas etapas da guerra ganha importância. Segundo o relato da Bloomberg, há meses, forças de defesa de Israel treinam o uso dessa tecnologia para definir alvos e organizar logísticas de guerra. As Forças Armadas de Israel têm expandido o uso de inteligência artificial para assumir a liderança em armamentos autônomos. Alguns dos sistemas foram desenvolvidos pelo próprio exército, outros por empresas de defesa israelenses. A indústria tecnológica é responsável por 18% do PIB e de 30% das exportações do país. Após os ataques terroristas, empresas de tecnologia de Israel se uniram ao esforço de guerra, atuando para adquirir equipamentos, localizar desaparecidos e oferecer conhecimento específico em áreas como inteligência artificial e segurança cibernética. Há ainda o papel que a inteligência artificial pode exercer na criação ou no combate à desinformação. É o caso de fotos e vídeos retirados de contexto que são exibidos como se fossem relativos ao atual conflito e que forçam governos e organizações civis a ter que desmenti-los. Deixa eu chamar o Vitélio novamente para fazer um comentário sobre esse questionamento que não foi ainda devidamente respondido. Também entender em que momento será, porque fica essa dúvida, né, Vitélio, da capacidade de proteção de Israel, se de fato toda essa estrutura montada em relação ao Domo de Ferro funciona ou não funciona, o que aconteceu naquele 7 de outubro, são questionamentos que eu imagino são frequentes hoje, mas futuramente serão necessariamente cobrados das autoridades de Israel. Tainá, a gente, para entender o Domo de Ferro, né, ele é sobre veículos móveis, né, sobre caminhões, e ele tem um sistema de radar. Ele é eficiente contra foguetes, que o sistema contra mísseis, que o Israel usa o Arrow, que é uma inovação do Patriot. O Patriot é o sistema antimísseis usado pela Ucrânia, um dos sistemas fornecido pelos Estados Unidos, por exemplo, e é utilizado contra o Hezbollah, no norte de Israel, porque o Hezbollah tem mísseis. Os foguetes, eles têm uma trajetória balística, então depois que eles são lançados, eles caem como se fossem projéteis de uma arma, eles caem numa trajetória parabólica. Então, esse sistema comprovadamente tem 92% de eficácia, mas como é que ele é? Ele tem 4 baterias de 20 mísseis, né, o Domo de Ferro. Então são 80 mísseis. Se forem lançados muitos foguetes ao mesmo tempo, e se não houver muitos sistemas do Domo de Ferro ali para prevenir, vários conjuntos de 80 mísseis, muitos foguetes acabarão passando pelo Domo de Ferro. Lá em 7 de outubro, o Israel alega que foram 2.200 foguetes lançados pelo Hamas. O Hamas diz que foram mais de 5.000, ou seja, isso sobrecarrega o sistema. Tanto que uma das primeiras munições que os Estados Unidos deram para Israel logo após os ataques foram mísseis do sistema Patriot. E aqui é importante que seja dito que esse sistema foi produzido junto com os Estados Unidos, foi colocado em ação em 2011 e os mísseis são pagos pelos Estados Unidos. Todos os anos o Congresso dos Estados Unidos aprova dinheiro para Israel e uma parte desse dinheiro é para o sistema Domo de Ferro. E são 3,8 bilhões de dólares por ano
O Israel é o país que mais recebe ajuda externa dos Estados Unidos na história. Desde 1948, são mais de 260 bilhões de dólares. Então, é um sistema super tecnológico que funciona, mas ele tem limitações. Todos os sistemas de defesa antiaérea têm limitações. Nesse caso, foi a sobrecarga do sistema. Mas o questionamento mais importante, Tainá, é como o Hamas conseguiu produzir uma quantidade tão grande de foguetes, né? Como eles conseguiram aquelas armas antitanque, por exemplo, as minas terrestres, como todo esse contrabando chegou por ali. Muito se tem falado sobre os túneis, que passaria pelos túneis, mas existem também outras questões. Por exemplo, em julho foram apreendidos 64 toneladas de gesso da Turquia para a faixa de Gaza. Dessas 64 toneladas de gesso, 16 toneladas eram de material dual, que pode ser usado no gesso, mas também pode ser usado para fazer explosivos. Então, veja, se em julho já havia indícios da entrada de contrabando tão grande na faixa de Gaza, como é que a inteligência de Israel falhou de uma forma